27ª razão por que não guarda o sábado. Assim, o autor de 30 razões por que não guarda o sábado apresenta a 27ª razão. O sábado é um sinal entre Deus e Israel. Não é e nem pode ser universal. E então ele apresenta aqui dois textos bíblicos. Um de Êxodo capítulo 31, os versos 13 a 17, e outro de Atos capítulo 15, os versos 10 e 11. Assim nós lemos Êxodo capítulo 31, os versos 13 a 17. Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isto será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Verso 14. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que profanar terá que ser executado. Quem fizer algum trabalho nesse dia será eliminado do meio do seu povo. Verso 15. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia é o sábado, o dia de descanso, consagrado ao Senhor. Quem fizer algum trabalho no sábado terá que ser executado. O verso 16. Os israelitas terão que guardar o sábado, ele e seus descendentes, como uma aliança perpétua. Verso 17. Isto será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, pois em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. Esse é o texto de Êxodo capítulo 31, versos 13 a 17. O outro texto é Atos capítulo 15, o verso 10 e o verso 11. Então, por que vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem os nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Aqui está sendo apresentado um texto muito importante relacionado ao sábado. Mas eu vou continuar aqui a narrativa do autor. Ele diz: Israel, nação, podia guardar o sábado, porque, sendo um país pequeno, tem em todos os lugares o mesmo fuso horário. Em todo o país, a hora é sempre a mesma. Porém, não é o mesmo caso em todo o mundo, onde são observados horários diferentes. Ele diz: os adventistas não podem observar todos ao mesmo período de tempo na guarda do sábado, devido aos fusos horários. Por exemplo, os adventistas da Califórnia trabalham 3 horas no sábado dos adventistas de Nova York. Os sabatistas da Costa Rica começam a guardar o sábado 12 horas depois dos sabatistas chineses. O sábado na Austrália começa 18 horas antes do sábado na Califórnia. E aí ele continua: como os adventistas vão saber que estão guardando o dia de descanso da criação, se a data desse período não pode ser precisada e os calendários históricos mudaram várias vezes? Na região polares, de acordo com a época do ano, um dia dura vários meses. E ele resume então: é por isso que é bom andar dentro da Bíblia com honestidade e segundo a orientação do Espírito e não dos homens. Muito interessante a abordagem feita por ele aqui, mas eu preciso destacar aqui pelo menos 3 pontos que muito me chamou a atenção. O primeiro ponto é o momento em que é mencionado Êxodo capítulo 31, os versos 13 aos versos 17. Aqui, nesse texto, eu vejo várias repetições de quão é importante a observância do sábado. Primeiro, o verso 13, ele é até repetido em Ezequiel 20:20. Ezequiel descreve lá no seu capítulo 20, o verso 20, santifica o sábado porque ele é um sinal entre você e Deus por gerações perpétua. O verso 17 aqui também fala a mesma coisa. É um sinal perpétuo entre os israelitas e o Senhor. Agora, a menos que você não queira fazer parte do povo Israel, ou seja, a menos que você não se considere um Israel de Deus ou um israelita de Deus, o sábado não é tão importante se você não quiser se considerar como israelita de Deus, mas se você
quiser, se tiver aquele mesmo entendimento de Atos capítulo 15, que ali a junção de um povo, né, um povo legítimo de Israel com um povo não legítimo, judeus, mas que agora se tornavam, né, israelita, bem, que é o texto de Atos capítulo 15, e ali nos versos 16, ou nos versos 10 e nos versos 11, é uma apresentação clara de que o povo é salvo pela graça. Assim como os do antigo também foram salvos pela graça. Todos nós fomos salvos pela graça. Aqui há uma referência de Tiago, porque é Tiago que está falando. Tiago, irmão de Jesus, ele era o presidente da igreja na época, e assim é apresentado. Ele faz aqui algumas ressalvas de que não devia haver aquelas bases de regras que os judeus já tinham muito como pesada. Inclusive ele, Tiago, assim se apresentava, ou se declarava. Que base de regras era esse? Do que ele estava falando que era muito pesado? Seria os 10 mandamentos? Seria esses 10 mandamentos aqui entregue pelo dedo de Deus, descrito em Êxodo capítulo 31 e o verso 18, e contendo o sábado com tantas relevância, tantas, né, abrangência quando está sendo falado aqui? Eu não creio. Você sabe por quê? O primeiro livro do Novo Testamento foi escrito por Tiago. O livro de Tiago é o primeiro livro do Novo Testamento. E é em seu livro que ele apresenta, em Tiago, capítulo 2, o verso 11, 12, 13 ali, ele apresenta a lei de Deus como válida. Inclusive ele diz, é por essa lei que todos nós seremos julgados. É por essa lei que diante do tribunal de Deus nós devemos nos apresentar e por ela ser julgada. Agora, a lei nos salvará? Claro que não. A observância da lei vai nos salvar? Claro que não. Quem vai nos salvar? Jesus. Ele diz, o povo do passado foi salvo pela graça. Noé, Adão e todo esse povo foi salvo pela graça. Mas eles precisaram observar também a lei de Deus. Assim como eles, do período de Tiago, também foram salvos pela graça e precisaram observar a lei de Deus. É assim que o próprio Tiago, mesmo que escreve ali os versos 10 e 11 de Atos capítulo 15, escreve Tiago capítulo 2, 11 e 12. Então, entenda que aqui essa referência até execução e foi levada a cabo, foi levada a sério, basta você continuar lendo aqui Êxodo capítulo 32, né? No Êxodo capítulo 32 você tem ali a descrição de como foi quando Moisés recebeu as tábuas da lei e desceu, quando ele chegou ali próximo ao povo, né? O povo estava totalmente rebelde, adorando um bezerro, e certamente também havia uma falta de reverência quanto ao sábado. Moisés, está escrito aqui no capítulo 32 e os versos 26, Moisés diz, olha, venha para cá quem quiser servir o Senhor. Quem estiver do lado do Senhor, venha para cá. E aí um grupo ficou do lado dele, mas um outro grupo não quis. E ali, esse grupo que não quis, ele é executado. O verso 26, né, diz que ali foi executado aproximadamente 3.000 pessoas, né, em decorrência disso aí, foram executadas naquele dia aproximadamente 3.000 pessoas. Essa era uma descrição correta. Claro, ali eles eram escravos, e o escravo ele tinha que ter exemplo, ele tinha que dar exemplo. E essa referência agora não se aplica mais ao Israel de Deus de forma espiritual, porque ela já tem um entendimento, ele já deve ter uma leitura melhor, né, daquilo que é certo, daquilo que é errado. Por isso, eu continuo aceitando como válida essa aliança perpétua entre Deus e a humanidade, que começou quando? Aqui, descrita em Êxodo capítulo 31? Não.
começou descrito em Êxodo capítulo 20? Não. Começou em Êxodo capítulo 16, que também fala sobre o sábado, o primeiro momento que é apresentado ali para o grupo de escravos o sábado? Não. Mas aquela aliança que foi feita lá em Gênesis capítulo 2, o verso de 1 e 2. Assim, eu me coloco como observando do sábado, santificando o sábado, porque sei que ele pode ser, sim, para mim, um sinal de referência, né? Muito bom, inclusive para ter um dia de adoração ao meu Deus designado. Quanto a essa questão de fuso horário, né, horário e tamanho de sábado, veja, a Bíblia não faz assim, a Bíblia não apresenta esse tipo de sábado. A Bíblia apresenta o sábado como uma diária. Quando ele termina, Gênesis 2, 1 e 2, ali é a descrição de um dia. Ele fez 6 dias e descansou no sétimo. Então, o sétimo é o dia todo. Tá? Então, para mim, a referência é do dia todo. Aliás, o livro de Levítico, capítulo 23 e o verso 32, destaca exatamente a hora que começa o sábado e a hora que termina. Moisés, para deixar isso muito bem claro, que tamanho era o sábado, que hora que começava, que hora que terminava, ele escreve em Levítico capítulo 23, o verso 32, que o sábado começa no pôr do sol do sexto dia e termina no pôr do sol do sétimo dia. Então o sábado é esse espaço, pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado. Se eu estiver lá no Alasca, né, se eu estiver naquela região polar onde os dias são maiores, eu vou guardar exatamente o mesmo total de sábado, o mesmo sábado que é o mesmo total dos dias ali. Se eu estiver no Brasil, o Brasil tem 4 fuso horários, mas no local onde eu estiver, a referência não é o horário em relação ao outro que está em outro local. A referência é o horário com a minha pessoa, tá? Então, eu não vou adorar junto com a pessoa que está lá nos Estados Unidos. Eu não vou santificar o sábado tendo referência o meu irmão que está nos Estados Unidos, ou que está no Japão, ou que está na Coreia, ou que está na China. Não, a minha referência de santificação do sábado é minha e Deus. Começa a que horas? Pôr do sol de sexta-feira. Termina a que horas? No pôr do sol de sábado. Descrito onde? Em Levítico capítulo 23 e o verso 32. Assim, não tem dificuldade nenhuma com essa questão de fuso horário. E eu vejo só uma grande importância de que todos nós somos salvos pela graça, como diz Paulo e também Tiago, né? Como Tiago diz lá em Atos capítulo 15, o verso 11. Todos nós somos salvos pela graça, mas nós precisamos ter respeito para com a lei de Deus e observá-la, porque é por ela que nós seremos julgados. Assim, ele mesmo, Tiago, no capítulo 2 e o verso 12, deixa muito bem claro. Ok? E a lei continua sendo válida para todos nós. Que Deus nos abençoe e nos ajude com seu Santo Espírito a observar a lei e em tudo que vemos que estamos transgredindo, correr ao Senhor Jesus pedindo auxílio, perdão, para sermos salvos. Porque unicamente somos salvos pela graça. Mas a lei mostra-nos se estamos errando ou não. Se estamos fazendo a coisa certa ou a coisa errada. Assim como diz Tiago.